Há noites em que deitamos a cabeça no travesseiro e a mente parece uma praça cheia de vozes, cada uma gritando sua própria verdade, pensamentos sobre contas, lembranças de discussões, preocupações com o dia seguinte. Tudo isso se mistura como um vendaval dentro da cabeça. A sensação é de que o corpo pede descanso, mas a mente insiste em correr. É nesse contraste que nasce a insônia silenciosa, um tipo de prisão invisível que rouba nossa energia e nossa paz. O estoicismo, no entanto, nos convida a encarar esse momento não como um inimigo, mas como uma oportunidade de exercitar aquilo que os antigos chamavam de domínio interno. Quando Marco Aurélio escrevia suas meditações à noite, em meio a guerras e responsabilidades de governar um império, ele também conhecia essa batalha com os próprios pensamentos. Ele registrava que a mente precisa aprender a se aquietar, mesmo quando o mundo externo insiste em trazer barulho. Essa ideia nos ensina que não é o silêncio do quarto que garante o descanso, mas o silêncio construído dentro de nós. Se a mente encontra repouso, o corpo naturalmente segue o mesmo caminho. Essa lição, que atravessou séculos, ainda tem força para transformar a forma como encaramos as horas antes do sono. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Sêneca lembrava que cada noite é como um pequeno ensaio para a morte, uma pausa onde deixamos de lado tudo o que é urgente e entramos no território do desconhecido. Para ele, deitar-se era um ritual de entrega, quase um treino de desapego. O sono nos mostra que não temos o controle absoluto de nada, e é justamente essa entrega que pode ser libertadora. Em vez de lutar contra a noite, podemos aprender a aceitá-la como um presente, um intervalo necessário que nos prepara para o dia seguinte. Essa mudança de perspectiva tira o peso do medo da insônia e coloca no lugar a serenidade da aceitação. Epicteto, por sua vez, ensinava que aquilo que não está sob nosso controle não deve ser motivo de sofrimento. Se o sono demora a chegar, a impaciência e a raiva só aumentam a distância entre nós e o descanso. Ele recomendava que cultivássemos a disciplina de observar nossos próprios pensamentos, como quem vê nuvens passando no céu. Não brigamos com as nuvens, apenas as deixamos ir. Assim também podemos fazer com preocupações. Reconhecer, permitir que passem e não nos apegar a elas. Essa postura muda o modo como enfrentamos a noite, transformando a insônia em um exercício de desapego. Na prática, esse primeiro passo significa aprender a acalmar o corpo antes de esperar que a mente se acalme. Uma respiração profunda, lenta, consciente, é como abrir as janelas de um quarto abafado, para deixar o ar circular. Inspirar contando até 4, segurar por 2, expirar em 6. Esse ritmo sinaliza ao corpo que é hora de desacelerar, e aos poucos a mente acompanha esse compasso. Não é mágica, é treino. Como todo exercício estoico, exige paciência e constância. Cada noite se torna uma chance de reforçar esse hábito, e aos poucos a mente aprende a descansar mais rápido. Quando o corpo e a mente entram em sintonia, a noite deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um refúgio. A cama deixa de ser o lugar da ansiedade e se torna o espaço do recolhimento. Esse é o começo da jornada que o estoicismo pode nos oferecer, uma forma de dormir melhor, não porque vencemos a insônia, mas porque aprendemos a viver a noite com serenidade. O descanso profundo nasce não do cansaço, mas da paz interior, construída ao longo dos minutos que antecedem o sono. É nessa entrega silenciosa que floresce a verdadeira força estoica. A noite sempre foi um espelho da alma. Quando o sol se põe, não sobra mais o barulho das ruas, nem a correria das tarefas. Fica apenas a companhia de nós mesmos. Para muitos, essa solidão traz desconforto, porque é no silêncio que surgem as perguntas que evitamos durante o dia. Pensamentos sobre escolhas, erros, arrependimentos ou até sobre o que ainda nem aconteceu. O estoicismo nos mostra que fugir dessas vozes só prolonga o sofrimento. Encará-las, ao contrário, pode ser o caminho para transformá-las em mestres que nos ensinam a viver melhor. Marco Aurélio dizia que a mente adaptada à razão encontra descanso em qualquer circunstância.
Ele reconhecia que não podemos eliminar os pensamentos que surgem, mas podemos dar um novo sentido a eles. Se a memória de um erro aparece, em vez de se atormentar, podemos usá-la como aprendizado. Se o medo do futuro se impõe, podemos lembrá-lo de que o amanhã não está sob nosso domínio. Assim, a noite se torna um campo de treino, onde cada pensamento é uma oportunidade de aplicar a filosofia em tempo real. A mente deixa de ser um inimigo e passa a ser uma aliada. Sêneca reforçava que ninguém é mais escravo do que aquele que é prisioneiro das próprias emoções. À noite, quando tudo fica quieto, percebemos o quanto podemos estar acorrentados a preocupações pequenas, mas que se multiplicam no escuro. Ele aconselhava a se preparar antes de dormir, como quem se despede de um dia que nunca mais voltará. Isso significa soltar, agradecer, encerrar mentalmente cada capítulo. É como se cada noite fosse uma cerimônia simples de libertação, em que deixamos para trás o peso acumulado e nos abrimos para o descanso, como quem abre espaço em uma mala lotada. Epicteto nos lembrava que não sofremos pelos fatos, mas pela interpretação que damos a eles. Se não conseguimos dormir, logo pensamos: isso vai arruinar meu dia amanhã, vou ficar exausto no trabalho, e essa narrativa aumenta a angústia. Mas se mudamos a perspectiva e pensamos: meu corpo descansará mesmo que eu não durma agora, ou posso usar esse tempo para refletir em paz, a ansiedade perde força. A filosofia estoica não é apenas uma teoria bonita, é uma ferramenta prática para mudar o enredo interno, e muitas vezes é justamente essa mudança que faz o sono chegar. Na prática, podemos transformar a insônia em um exercício. Em vez de brigar com a falta de sono, podemos fechar os olhos e observar cada sensação do corpo, o peso da cabeça no travesseiro, o ritmo do coração, a respiração entrando e saindo. Cada detalhe se torna um ponto de atenção que nos ancora no presente. Aos poucos, o excesso de pensamento se dissolve, porque a mente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou se perde no futuro, ou repousa no agora. Esse treino é simples, mas poderoso, e pode ser repetido todas as noites até se tornar natural. Quando aprendemos a usar a noite como um espaço de reencontro, descobrimos que o sono é consequência e não objetivo. Não precisamos correr atrás dele como quem persegue algo fugidio. Precisamos apenas criar as condições internas para que ele chegue por si mesmo. O estoicismo ensina justamente isso: não controlar o que não depende de nós, mas cultivar aquilo que está ao nosso alcance. E o que está sempre em nosso alcance é a maneira como reagimos ao que acontece dentro de nós. Nesse ponto, a noite deixa de ser temida e se transforma em um território de sabedoria silenciosa. A vida moderna acelerou tanto o ritmo que muitos de nós chegamos ao fim do dia ainda em estado de alerta. É como se o corpo tivesse parado, mas a mente continuasse em pleno movimento. Notícias, redes sociais, cobranças profissionais, conversas inacabadas. Tudo isso segue pulsando dentro de nós quando apagamos as luzes. Não é à toa que o sono se torna um desafio. O estoicismo nos lembra que antes de qualquer técnica, precisamos entender a raiz do problema. Não é o mundo que está agitado. Somos nós que carregamos esse turbilhão para dentro de casa. A noite nos chama a largar esse fardo, assim como um guerreiro deposita suas armas ao fim da batalha. Marco Aurélio escrevia que a alma se tinge da cor dos pensamentos que cultiva. Se a mente se acostuma a revisitar preocupações e medos na hora de dormir, ela será moldada por esse hábito. Por isso, a disciplina noturna é tão importante quanto qualquer treino físico. Se cultivamos a serenidade à noite, acordamos mais preparados para os desafios do dia seguinte. Ele próprio, mesmo sendo imperador, usava as horas de recolhimento para relembrar princípios simples. A vida é curta, o amanhã é incerto, e a tranquilidade depende mais da atitude interna do que das circunstâncias externas. Esses lembretes funcionavam como antídotos contra a ansiedade. Sêneca, em suas cartas, aconselhava a escrever antes de dormir. Não era uma escrita para o público, mas um diálogo íntimo com a própria consciência. Ele dizia que, ao colocar no papel as inquietações, elas perdiam parte do poder sobre a mente. Esse gesto simples transformava o caos em clareza e a clareza em descanso. Hoje, podemos adaptar essa prática de várias formas: escrever um diário, anotar 3 coisas pelas quais somos gratos
ou simplesmente registrar um pensamento que não queremos carregar para o travesseiro. Essa pequena rotina, quando repetida, funciona como um ritual de limpeza mental. Epicteto lembrava que nada externo pode ferir verdadeiramente a alma sem o nosso consentimento. Ao aplicar isso à noite, percebemos que os pensamentos perturbadores só nos atingem porque lhes damos atenção demais. Quando aceitamos que eles são como visitantes passageiros, sua força diminui. Essa mudança de postura exige treino, porque nossa mente tem o costume de agarrar o negativo. Mas cada vez que conseguimos deixar ir um pensamento inútil, reforçamos a habilidade de manter a paz mesmo em momentos de turbulência. E a noite, com seu silêncio, é o cenário perfeito para esse aprendizado. Um exercício útil é a visualização de um rio. Imagine que cada pensamento que surge é uma folha caindo na água. Não precisamos segurar a folha, apenas deixamos que a corrente leve embora. Algumas folhas são leves e passam rápido, outras parecem presas em galhos, mas todas, cedo ou tarde, seguem o fluxo. Essa imagem ajuda a mente a não se identificar tanto com cada ideia que aparece. Aos poucos, o peso das preocupações diminui e o corpo encontra espaço para relaxar. Essa técnica simples, inspirada no espírito estoico de desapego, pode ser praticada em poucos minutos e trazer resultados profundos. Quando transformamos a noite em um ritual de presença e aceitação, deixamos de temer a insônia. Em vez disso, passamos a vê-la como mais uma chance de praticar a filosofia na vida real. Cada momento de vigília é uma oportunidade de fortalecer a paciência, a disciplina e a serenidade. O sono se torna consequência natural desse processo, não um objetivo desesperado. Assim, seguimos o caminho ensinado pelos antigos. Viver em harmonia com aquilo que não controlamos e investir energia apenas no que depende de nós. É nesse equilíbrio silencioso que a verdadeira paz se revela. A noite pode ser vista como um templo invisível, construído não com pedras, mas com silêncio. Quando atravessamos a porta desse templo, somos convidados a deixar os sapatos sujos do dia para trás, as discussões, as pressas, as preocupações. No entanto, muitos entram carregando ainda o peso do mundo e por isso não encontram descanso. O estoicismo nos mostra que esse templo só se revela quando aceitamos esvaziar as mãos. Para dormir em paz, é preciso primeiro desapegar, como quem apaga a lousa depois de uma longa aula. Só assim surge o espaço para o descanso verdadeiro. Marco Aurélio comparava a mente a uma fortaleza. Ele dizia que, se a alma estiver bem guardada, nada do que acontece do lado de fora pode nos abalar. À noite, essa imagem ganha ainda mais força. Podemos imaginar que, ao deitar, estamos entrando nessa fortaleza. Os pensamentos que batem à porta são mensageiros insistentes, mas nós decidimos quem entra e quem fica de fora. Essa escolha é silenciosa e íntima, e com a prática, aprendemos que a maioria dos visitantes pode simplesmente ser ignorada. O sono chega quando o guardião da mente cumpre seu papel com firmeza e serenidade. Sêneca ensinava que a vida é uma soma de pequenos momentos, e cada noite é um pedaço dessa soma. Ele dizia que não devemos desperdiçar esses intervalos preciosos com tormentos desnecessários. Se pensarmos bem, quantas vezes carregamos para o travesseiro problemas que nunca se concretizaram? Quantas noites perdidas com cenários que não passaram de imaginação? Esse desperdício, segundo ele, é um roubo que fazemos a nós mesmos. Por isso, ele sugeria tratar cada noite como um bem valioso, guardando-a com a mesma atenção com que protegeríamos um tesouro. Essa mudança de perspectiva transforma o sono em um ato de sabedoria. Epicteto reforçava que não é a situação que pesa, mas o julgamento que fazemos dela. Ao aplicar esse princípio à insônia, percebemos que não é o fato de estar acordado que nos atormenta, mas a ideia de que isso é ruim. Se mudamos o julgamento, a experiência muda. Estar acordado à noite pode ser visto como tempo perdido, mas também pode ser visto como oportunidade de meditar, refletir ou apenas respirar em silêncio. Essa inversão é o coração da prática estoica, transformar o que parecia obstáculo em caminho. Quando aceitamos a noite como ela é sem resistência, já estamos meio caminho para o descanso. Na prática, podemos criar rituais que reforcem essa entrega.
Apagar luzes mais cedo, evitar o excesso de estímulos, ouvir um som suave ou simplesmente ficar em silêncio são pequenas ações que sinalizam ao corpo que é hora de recolhimento. Essas práticas não precisam ser rígidas nem perfeitas, mas consistentes. É como treinar um animal selvagem. Aos poucos, a mente entende que existe um ritmo a seguir. Quando repetimos esse padrão noite após noite, o próprio corpo se acostuma a relaxar nesse horário. Essa disciplina suave é uma forma moderna de aplicar a sabedoria dos antigos. Quando aprendemos a ver a noite como um templo e o sono como um presente, tudo se transforma. O medo da insônia dá lugar à confiança e a ansiedade se rende ao silêncio. Descobrimos que descansar não é apenas fechar os olhos, mas abrir espaço dentro da alma. O estoicismo, ao iluminar esse processo, nos lembra que a serenidade não se conquista com pressa, mas com constância. Cada noite é uma chance de treinar, cada noite é uma oportunidade de soltar, e nesse treino silencioso encontramos não só o sono, mas a paz que tanto buscamos. Muitas vezes tratamos a noite como se fosse apenas uma ponte entre 2 dias. Corremos durante o dia, chegamos em casa exaustos, apagamos as luzes e esperamos que o sono venha apenas para nos levar ao próximo amanhecer. Mas, quando pensamos assim, perdemos uma oportunidade preciosa. A noite não é apenas transição, é também experiência. É um espaço sagrado para cultivar calma, reorganizar pensamentos e treinar a aceitação. O estoicismo nos mostra que, em vez de viver a noite como uma espera ansiosa pelo dia seguinte, podemos aproveitá-la como um campo fértil de crescimento interior. Marco Aurélio nos lembra de que cada dia vivido é uma pequena vida em si. Ele dizia que, ao encerrar um dia, devemos fazê-lo como quem encerra uma existência completa, com dignidade, com gratidão e sem arrependimentos desnecessários. Esse pensamento pode mudar completamente a forma como encaramos o cair da noite. Não se trata apenas de fechar os olhos, mas de realizar um gesto simbólico de conclusão. Reconhecer que tudo o que foi feito pertence ao passado e que o descanso é o nosso presente. Esse simples hábito mental ajuda a aliviar o peso das responsabilidades que muitas vezes carregamos até a madrugada. Sêneca, em seus escritos, aconselhava a prática de revisitar o dia como quem revisa um livro. Ele sugeria avaliar as atitudes, reconhecer os erros, valorizar os acertos e, principalmente, aprender com cada episódio. Ao transformar esse exame em ritual noturno, ele encontrava paz e clareza. Hoje, podemos aplicar isso em silêncio, antes de deitar. Basta se perguntar: o que aprendi hoje? O que poderia ter feito diferente? Do que me orgulho neste dia? Essa reflexão não precisa ser longa, mas sincera. Ela funciona como uma conversa íntima consigo mesmo, uma forma de organizar a mente antes de entregá-la ao sono. Epicteto reforçava que a chave da tranquilidade está em distinguir o que depende de nós do que não depende. Quando revisitamos o dia, podemos separar o que estava ao nosso alcance e, portanto, pode ser melhorado amanhã do que estava fora de nossas mãos. Esse exercício impede que levemos para a cama o peso de coisas que jamais poderíamos controlar. É como tirar pedras de uma mochila. Cada preocupação solta se transforma em leveza. E é justamente essa leveza que prepara o terreno para um sono sereno. Essa clareza é libertadora e nos mostra o quanto sofremos por carregar fardos inúteis. Além das reflexões, o corpo também pede cuidado. Muitas vezes esquecemos que mente e corpo não são inimigos, mas companheiros de jornada. Um simples alongamento antes de deitar, uma respiração profunda, ou até o hábito de beber água morna pode sinalizar ao corpo que a fase de correria terminou. Esses pequenos gestos físicos criam uma ponte entre o ritmo acelerado do dia e a serenidade da noite. O estoicismo, ao nos ensinar disciplina, não ignora o corpo, mas o integra ao processo de viver bem. Afinal, para os antigos, cuidar do corpo era também uma forma de cuidar da alma. Quando passamos a encarar a noite como uma aliada, e não como obstáculo, percebemos que ela pode nos fortalecer. Em vez de ver a insônia como inimiga, vemos nela uma oportunidade de prática. Em vez de lamentar os pensamentos que surgem, vemos neles um campo de treino para a mente. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas cada tentativa é um passo.
Assim, transformamos cada noite em um exercício de sabedoria, cada sono em uma vitória da serenidade. E nesse processo, descobrimos que dormir melhor não é apenas descansar o corpo, mas também libertar a alma de suas correntes invisíveis. Um abraço estoico para o nosso irmão Marcos Rosendo Gomes, que está com a gente direto de Pati do Alferes, no interior do Rio de Janeiro. Essa cidade é um refúgio entre as montanhas, famosa por suas fazendas históricas e clima ameno, perfeito para refletir em silêncio e buscar paz interior. Marcos, sair de um relacionamento tóxico exige força, e você está provando que tem isso de sobra. Mente sã, corpo são, como dizia o velho ensinamento que agora encontra eco na filosofia estoica, que as colinas de Pati sejam teu símbolo de recomeço, firmes, silenciosas e cheias de vida. Existe um detalhe curioso. Quanto mais tentamos forçar o sono, mais ele foge de nós. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais apertamos, mais escorre pelos dedos. O estoicismo nos ensina que a vida funciona exatamente assim. Quando resistimos ao que não está em nosso controle, sofremos duas vezes. Primeiro pelo fato em si, depois pela nossa resistência. À noite, essa lição se torna ainda mais clara. O sono não é algo que conquistamos à força, mas um presente que chega quando criamos as condições certas. Essa percepção já reduz a ansiedade e abre espaço para o descanso. Marco Aurélio aconselhava a aceitar as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. Ele dizia que o universo segue seu curso, e a nossa paz depende de aprender a caminhar em harmonia com ele. Quando aplicamos isso à noite, percebemos que a insônia não é um fracasso pessoal, mas apenas um estado temporário. O corpo eventualmente vai ceder ao descanso, porque é da sua própria natureza buscar equilíbrio. Ao entender isso, tiramos o peso da pressa e da frustração. O tempo de vigília se transforma em parte do processo e não em um inimigo a ser derrotado. Sêneca lembrava que muitos tormentos são fabricados pela nossa imaginação. Ele dizia que sofremos mais nas expectativas do que na realidade. A insônia ilustra bem essa verdade. Muitas vezes não é o fato de estar acordado que nos tortura, mas o medo do que virá no dia seguinte. Vou estar cansado, não vou render no trabalho, meu humor vai estragar. Mas se olharmos para trás, quantas vezes esses medos realmente se confirmaram? E mesmo quando se confirmaram, não sobrevivemos a todos eles. Essa lembrança reduz o peso do medo e nos devolve a confiança de que podemos atravessar a noite sem desespero. Epicteto reforçava que cada experiência é neutra, até que atribuímos um significado. Se enxergamos a vigília noturna como desgraça, assim ela será. Mas se a vemos como oportunidade de contemplar, refletir e exercitar a paciência, ela pode até se tornar benéfica. Essa é a essência do estoicismo, não controlar os fatos, mas dominar as interpretações. Ao aplicar isso, a mente ganha espaço para descansar, porque não precisa lutar contra a realidade. Ela aprende a caminhar lado a lado com o que acontece. Esse treino diário fortalece a alma mais do que qualquer manual de técnicas modernas. Na prática, podemos usar esse tempo acordado para cultivar pequenas práticas silenciosas. Uma delas é repetir frases curtas que reforçam serenidade. Estou em paz. Deixo ir. Aceito-o agora. Essas palavras funcionam como âncoras, ajudando a mente a se soltar das correntes do pensamento excessivo. Outra prática simples é imaginar uma chama suave, como a luz de uma vela, e visualizar que cada preocupação se dissolve nesse fogo silencioso. Essas imagens simbólicas criam uma atmosfera de calma e facilitam o relaxamento. São recursos que unem disciplina mental e imaginação, duas ferramentas poderosas que os antigos já conheciam. Quando entendemos que o sono não deve ser caçado, mas recebido, tudo muda. A noite deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de entrega. O estoicismo nos mostra que, mesmo no que parece pequeno, como a dificuldade de dormir, podemos exercitar grandes princípios: aceitação, paciência, desapego. Esses valores, quando aplicados de forma constante, transformam não só nossas noites, mas também nossos dias. Porque quem aprende a descansar a mente à noite, acorda mais preparado para viver com sabedoria, e esse aprendizado silencioso se torna uma das maiores vitórias que podemos conquistar.
A noite revela verdades que o dia esconde. Quando as luzes se apagam e o silêncio ocupa os espaços, não restam distrações para encobrir o que sentimos. É nesse momento que muitos percebem o peso das emoções não resolvidas, mágoas, raivas, frustrações. O estoicismo nos lembra que fugir delas é inútil. A única saída verdadeira é encarar essas emoções como visitantes inesperados, observar sua presença e aprender com elas. O travesseiro, nesse sentido, se torna mais que apoio para a cabeça. É também um altar onde podemos oferecer sacrifícios do ego e deixar ir aquilo que não nos serve mais. Marco Aurélio escrevia que não devemos nos assustar com a turbulência da mente, porque ela faz parte da natureza humana. Ele dizia que até mesmo os pensamentos mais perturbadores podem ser vistos como nuvens passageiras, que logo dão lugar ao céu claro. Essa metáfora é poderosa, porque mostra que o problema não é a existência das emoções, mas a nossa insistência em acreditar que elas durarão para sempre. Quando entendemos que até a raiva mais intensa e o medo mais profundo têm prazo de validade, passamos a encará-los com menos desespero e mais paciência. Sêneca aconselhava que não deixássemos que as emoções comandassem nossos dias, muito menos nossas noites. Ele dizia que quem se entrega ao ressentimento perde duas vezes, no momento da ofensa e depois ao reviver a cena repetidamente. À noite, esse hábito é ainda mais destrutivo, porque priva a mente do descanso necessário. Por isso, ele recomendava praticar o perdão como exercício de liberdade. Não se trata de absolver injustiças, mas de se libertar do fardo de carregá-las. Esse gesto silencioso, feito antes de dormir, é como limpar a poeira do coração, preparando-o para receber o sono em paz. Epicteto ensinava que o que fere a alma não são os eventos em si, mas a interpretação que damos a eles. Essa lição pode ser aplicada quando lembranças dolorosas aparecem no silêncio da noite. Em vez de pensar, isso arruinou minha vida, podemos pensar, isso me ensinou a ser mais forte. Essa mudança não elimina a dor de imediato, mas oferece um novo caminho para lidar com ela. A mente deixa de ser vítima e passa a ser autora de um enredo diferente. E essa autoria devolve à noite sua serenidade, porque mostra que mesmo as cicatrizes podem se transformar em sinais de crescimento. Na prática, podemos adotar um exercício de soltar. Feche os olhos e imagine uma mochila nas costas. Dentro dela estão todas as emoções pesadas que você carrega. Agora visualize-se abrindo essa mochila e tirando cada peso, um por um, colocando-os no chão. Ao final, a mochila fica leve, quase imperceptível. Esse exercício simbólico ensina ao inconsciente que não precisamos levar tudo conosco para a cama. Podemos escolher soltar. Essa escolha, repetida com frequência, cria um condicionamento positivo que ajuda a mente a descansar com mais facilidade. Quando transformamos a noite em um momento de reconciliação com nossas emoções, descobrimos que o sono chega não por fuga, mas por libertação. Dormir em paz não é esquecer, mas aprender a soltar. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em decidir como reagir ao que sentimos. E quando essa decisão é feita no silêncio da noite, ela se torna ainda mais poderosa, porque cada manhã que nasce depois de um sono tranquilo é um testemunho de que vencemos uma batalha invisível, mas fundamental, a batalha dentro de nós mesmos. O silêncio da noite é muitas vezes interpretado como vazio, mas na verdade ele pode ser pleno. É nesse espaço que conseguimos ouvir o que durante o dia foi abafado pelo barulho das tarefas e compromissos. A mente inquieta não gosta desse silêncio porque nele não há distrações, apenas nós e nossos pensamentos mais profundos. O estoicismo, porém, nos ensina a valorizar esse encontro. Em vez de temer o silêncio, podemos tratá-lo como um mestre severo, mas justo, que nos mostra com clareza o que evitamos. É nesse confronto que nasce a possibilidade de transformação. Marco Aurélio registrava que a vida de cada homem é colorida pelas ideias que ele escolhe cultivar. Ele via a mente como um pintor que decide todos os dias quais tintas usar. Se a cada noite escolhemos cores escuras de medo e ansiedade, a tela da nossa vida amanhece pesada. Mas se decidimos aplicar tons de calma e gratidão, o quadro do dia seguinte é mais leve. Essa metáfora simples nos lembra que,
Mesmo na solidão da noite, temos poder de escolha, não sobre os fatos, mas sobre o significado que damos a eles. Sêneca observava que muitos desperdiçam o presente por estarem presos ao passado ou ao futuro. Ele dizia que a vida inteira se perde quando não se sabe viver o agora. À noite, isso se revela claramente. Nos atormentamos pelo que já não pode ser mudado ou pelo que ainda nem aconteceu, e esquecemos de estar simplesmente deitados, respirando, presentes. Essa presença é o antídoto contra a insônia. Quando o foco volta ao instante presente, a mente deixa de se perder em corredores infinitos e encontra repouso no que realmente existe, o agora. Epicteto ensinava que devemos olhar para as dificuldades como oportunidades de treino. Ele comparava a vida a uma competição em que cada obstáculo é um exercício para fortalecer a alma. A insônia, dentro dessa visão, não é um castigo, mas um treino de paciência e disciplina. Se conseguimos atravessar a noite acordados sem desespero, fortalecemos a mente para enfrentar qualquer desafio do dia seguinte. Essa postura muda completamente o peso da experiência. O que antes era visto como perda de tempo se transforma em vitória silenciosa. Uma prática útil é a da respiração guiada pela gratidão. Ao inspirar, podemos pensar em algo simples que agradecemos naquele dia. Um sorriso, um gesto, uma refeição. Ao expirar, soltamos uma preocupação que não precisamos carregar. Esse ciclo de inspiração e expiração cria um equilíbrio entre acolher e soltar. Em poucos minutos, a mente já sente o efeito de alívio. Essa técnica une a disciplina da respiração com a clareza da gratidão, duas ferramentas que os antigos também valorizavam. Ao praticá-la todas as noites, criamos uma rotina de serenidade que fortalece corpo e alma. Quando entendemos que o silêncio da noite é, na verdade, um espaço de aprendizado, passamos a enxergar a insônia de outra forma. Ela deixa de ser inimiga e passa a ser professora. Cada hora acordado pode ser usada para treinar aceitação, gratidão e paciência. O sono, inevitavelmente, acabará vindo, mas a verdadeira vitória não está apenas em dormir, e sim em como enfrentamos a espera. O estoicismo nos lembra de que não controlamos a chegada do descanso, mas sempre controlamos a postura com que aguardamos. E é nesse detalhe que mora a sabedoria. Existe uma tendência natural de levarmos para a cama tudo aquilo que não resolvemos durante o dia. Conversas inacabadas, tarefas pendentes, preocupações financeiras, mágoas não digeridas. É como se a mente fosse um escriba incansável, que continua escrevendo mesmo quando o corpo pede descanso. O estoicismo nos mostra que não precisamos adormecer carregando esse peso. Podemos aprender a encerrar cada dia com um gesto simbólico de conclusão, como quem fecha um livro após a última página. Esse hábito simples ajuda a mente a aceitar que por hoje basta e que o amanhã trará suas próprias batalhas. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que é tolice sofrer duas vezes, uma vez pelo que já aconteceu e outra pelo medo de que aconteça novamente. Ele lembrava a si mesmo de que o passado já não nos pertence e o futuro ainda não chegou. Ao aplicar isso à noite, percebemos que grande parte da insônia nasce da insistência em reviver erros antigos ou antecipar problemas futuros. Quando escolhemos encerrar o dia, estamos reconhecendo que o presente é o único território que temos. Essa decisão liberta a mente e prepara o corpo para o descanso. Sêneca sugeria transformar a noite em um tribunal íntimo, mas não um tribunal punitivo, e sim um espaço de aprendizado. Ele recomendava rever cada ação do dia, não para se torturar, mas para se educar. Reconhecer uma falha não significa se condenar, mas se dar a chance de agir melhor amanhã. Esse exercício de revisão funciona como uma limpeza mental. Ao colocar cada pensamento em ordem, a mente se esvazia do excesso de ruído e encontra serenidade. Esse costume, repetido todas as noites, cria uma disciplina que fortalece tanto a mente quanto o espírito. Epicteto ensinava que devemos usar cada situação como treino para a virtude. A noite, com suas inquietações, pode ser vista como campo fértil para treinar a paciência e o desapego. Quando o sono não vem, podemos pensar: eis aqui a chance de fortalecer minha alma. Essa frase muda a narrativa interna.
A vigília deixa de ser derrota e se torna exercício. Com essa mudança, a ansiedade se dissolve, porque já não lutamos contra o fato de estar acordados. Aceitamos, praticamos e crescemos. Essa postura transforma a insônia em aliada e não em inimiga. Na prática, podemos adotar rituais simples para simbolizar o fechamento do dia. Pode ser escrever em um caderno 3 coisas que aprendemos. Pode ser apagar as luzes e dizer em voz baixa: "O dia terminou, agora descanso." Pode ser até mesmo imaginar uma porta se fechando atrás de nós, enquanto caminhamos em direção ao sono. Esses gestos, por mais pequenos que pareçam, têm um efeito profundo sobre a mente. Ela aprende a associar esses sinais ao momento de desligar. Aos poucos, o corpo também responde, e o sono se torna mais natural. Quando tratamos a noite como um capítulo encerrado, e não como uma continuação interminável do dia, descobrimos a leveza do descanso. O sono deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser a consequência de uma mente em paz. O estoicismo nos ensina que não somos prisioneiros dos pensamentos, somos guardiões das interpretações. E quando decidimos que a noite é tempo de soltar e não de segurar, o travesseiro se transforma em altar de serenidade. Nesse gesto silencioso, encontramos não apenas sono, mas também sabedoria. Há quem veja a noite como inimiga, uma barreira que separa o cansaço do corpo do descanso verdadeiro. Mas, se olharmos com atenção, percebemos que a noite é também um espelho que reflete o que cultivamos durante o dia. Se vivemos em agitação, o reflexo será inquieto. Se nutrimos raiva e ansiedade, o reflexo será pesado. O estoicismo nos convida a preparar o espírito não apenas quando deitamos, mas ao longo de toda a jornada. O modo como tratamos as horas de luz influencia diretamente o modo como enfrentamos as horas de escuridão. O sono, portanto, começa a ser construído ainda quando o sol está alto. Marco Aurélio ensinava que a alma se molda conforme os hábitos diários. Ele próprio, mesmo cercado de batalhas e decisões políticas, buscava pequenos intervalos de contemplação ao longo do dia. Essa prática não era luxo, era necessidade. Ao pausar e refletir em meio à correria, ele já semeava a calma que iria colher à noite. Esse princípio é aplicável até hoje. Se espalhamos momentos de silêncio durante o dia, recolhemos serenidade à noite. É como regar um jardim pouco a pouco, em vez de despejar água de uma vez só. O equilíbrio se constrói em doses constantes. Sêneca observava que muitos desperdiçam o presente tentando viver além do próprio tempo. Preocupam-se com o futuro ou ficam presos ao passado, esquecendo de viver o agora. Esse desperdício, segundo ele, é um dos maiores ladrões de paz. Ao aplicar isso às noites, entendemos que o descanso depende da capacidade de encerrar mentalmente o dia. Se continuamos carregando as preocupações como se fossem pedras na mochila, será impossível deitar em paz. Mas se soltamos, se aceitamos que cada coisa teve seu lugar e que amanhã trará novas chances, então encontramos serenidade para repousar. Epicteto reforçava que não é o peso do mundo que nos derruba, mas a forma como o carregamos. Ele dizia que podemos transformar cada dificuldade em treino de virtude. A insônia, quando vista por essa lente, deixa de ser maldição e se torna oportunidade. Cada noite mal dormida é um exercício de paciência. Cada hora acordado é chance de praticar a aceitação. Esse olhar estoico muda a experiência, porque já não sofremos pelo que não controlamos. Em vez de lutar contra a vigília, usamos o tempo desperto como ferramenta de crescimento. Na prática, uma forma de aplicar essa visão é criar pausas conscientes ao longo do dia. 5 minutos para respirar fundo, observar o corpo e acalmar a mente. Essa pequena rotina, repetida em diferentes momentos, ensina ao sistema nervoso que existem instantes de descanso, mesmo no meio da correria. À noite, o corpo reconhece esse padrão e responde com mais facilidade ao chamado do sono. Não se trata de esperar milagres, mas de treinar o organismo como quem treina um instrumento musical, com paciência, consistência e afeto. Cada nota afinada durante o dia ressoa em harmonia na noite. Quando percebemos que o sono é consequência de como vivemos, passamos a cuidar mais dos detalhes do cotidiano. O estoicismo nos lembra que a filosofia não é apenas para momentos de reflexão profunda,
mas para cada gesto diário. A maneira como respondemos a uma crítica, o modo como administramos o tempo, a paciência diante de um contratempo, tudo isso se acumula e à noite retorna em forma de serenidade ou de tormenta. Dormir bem, portanto, não é apenas uma questão de técnica, mas de estilo de vida. E ao adotar os princípios estoicos, descobrimos que a paz noturna nasce do equilíbrio cultivado a cada instante. Existe uma diferença fundamental entre deitar o corpo e deitar a alma. Muitas vezes apagamos as luzes, fechamos os olhos, mas por dentro seguimos em estado de vigília. A alma continua em pé, como um sentinela inquieto. O estoicismo nos mostra que descansar verdadeiramente não é apenas adormecer, mas permitir que a alma se renda por alguns instantes ao silêncio. Isso exige prática, porque a mente está acostumada a querer controlar até mesmo o sono. Porém, quando aceitamos que existe uma hora de soltar, o corpo e o espírito começam a se alinhar, e a noite ganha nova qualidade. Marco Aurélio escrevia que a natureza nos deu limites claros e que resistir a eles é desperdiçar energia. Ele dizia que até mesmo o imperador precisa dormir, porque nenhum poder humano substitui a ordem natural da vida. Esse reconhecimento o tornava mais humilde diante da própria necessidade de descanso. Se até ele, com tantos fardos sobre os ombros, reconhecia o valor do sono, por que nós deveríamos tratá-lo como algo secundário? Esse olhar nos ajuda a compreender que dormir não é perda de tempo, mas parte essencial do ciclo humano, tão importante quanto agir durante o dia. Sêneca observava que o descanso é tão valioso quanto o trabalho. Ele comparava o sono a um empréstimo que devolvemos à natureza e que, ao acordar, recebemos de volta multiplicado em energia. Essa visão retira o peso de quem se culpa por precisar de repouso. Muitas vezes, achamos que parar é sinal de fraqueza, mas, segundo ele, é justamente o contrário. Saber parar é sinal de sabedoria. Essa mentalidade pode transformar as noites, porque nos permite deitar sem a sensação de que estamos desperdiçando horas. Estamos, na verdade, investindo nelas. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não é escravo de nada, nem mesmo dos próprios pensamentos. Aplicar isso à noite significa aprender a não se submeter às ideias que insistem em nos manter acordados. Podemos ouvi-las sem nos prender a elas, como quem escuta o barulho da chuva sem tentar pará-la. Essa postura devolve autonomia à mente. Já não somos arrastados por cada preocupação, mas escolhemos onde repousar nossa atenção. Essa liberdade interna é uma das maiores conquistas que o estoicismo pode oferecer em meio à escuridão. Na prática, podemos adotar um exercício de rendição consciente. Antes de dormir, feche os olhos e repita em silêncio: entrego este dia, aceito este momento, descanso agora. Essas frases simples funcionam como lembretes de que não precisamos carregar o mundo enquanto dormimos. Outra prática é imaginar que cada músculo do corpo se solta, dos pés à cabeça, como se estivéssemos derretendo na cama. Esse relaxamento físico envia um sinal claro à mente: é hora de soltar o controle. Com o tempo, o corpo aprende a responder mais rápido a esses comandos e o sono se torna mais acessível. Quando aceitamos que a noite é tempo de entrega e não de conquista, descobrimos um novo tipo de descanso. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em resistir o tempo todo, mas em saber quando ceder. Dormir bem é um ato de coragem, porque exige que deixemos de lado o desejo de controle absoluto, e é justamente nesse gesto de humildade que encontramos paz. Ao acordar, percebemos que essa entrega não nos enfraqueceu, mas nos fortaleceu, porque cada noite bem vivida é uma semente plantada para um dia mais sábio e mais sereno. Um abraço estoico para o nosso irmão Antônio, lá do Rio Grande do Sul, terra de gente forte, tradicional e resiliente. O Rio Grande do Sul é lar da belíssima Serra Gaúcha, com cidades como Gramado e Canela, conhecidas pelo clima europeu, pelas paisagens exuberantes e por aquela hospitalidade acolhedora que só o gaúcho tem. Antônio, que a firmeza das araucárias e o vento dos pampas te inspirem a seguir em frente com disciplina, honra e sabedoria estoica. Muitos encaram a insônia como castigo, mas ela pode ser compreendida como um convite para olhar para dentro
e perceber o que realmente está em desordem. A mente não se agita sem motivo. Cada pensamento insistente traz consigo um recado, mesmo que escondido. O estoicismo nos ensina a não rejeitar esses sinais, mas a interpretá-los. Em vez de lutar contra a vigília, podemos nos perguntar: o que minha mente está tentando me mostrar? Essa simples mudança de atitude já reduz a angústia, porque transforma o desconforto em oportunidade de autoconhecimento. Marco Aurélio dizia que a alma encontra paz quando caminha em harmonia com sua natureza. Quando estamos acordados na madrugada, muitas vezes é porque nos afastamos desse caminho. Talvez estejamos gastando energia demais com coisas externas. Talvez estejamos resistindo a algo inevitável. Observar esses desvios pode nos ajudar a retomar o equilíbrio. Para ele, até as noites em claro podiam ser úteis, porque lembravam da importância de se alinhar novamente ao que é essencial. Essa perspectiva muda a forma como encaramos as horas silenciosas, que deixam de ser perda e passam a ser aprendizado. Sêneca, em suas reflexões, afirmava que nenhum tempo é perdido se soubermos usá-lo bem. Ele dizia que até mesmo a espera pode ser fértil quando transformada em reflexão. Se aplicarmos isso à noite, percebemos que estar acordado não significa estar improdutivo. Podemos usar esse tempo para meditar, para revisar o dia, para agradecer ou até para simplesmente respirar em silêncio. Esses gestos aparentemente simples são tão valiosos quanto qualquer atividade do dia. Afinal, não é a quantidade de tarefas cumpridas que define a vida bem vivida, mas a qualidade com que encaramos cada instante. Epicteto nos lembrava de que não escolhemos os fatos, mas escolhemos a postura diante deles. A insônia pode ser vista como inimiga ou como treino de paciência. O desconforto pode nos escravizar ou pode nos fortalecer. Essa escolha, embora pareça pequena, muda completamente a experiência. Ao praticar a aceitação, passamos a encarar as horas despertas como uma arena para exercitar virtudes. Cada pensamento que surge é uma chance de treinar o desapego. Cada minuto de espera é uma oportunidade de reforçar a disciplina. Assim, até a noite mais longa se transforma em aliada. Na prática, podemos adotar o exercício da respiração consciente acompanhada de reflexão curta. Inspire profundamente, segure o ar e pergunte-se em silêncio: o que estou segurando dentro de mim hoje? Depois, ao expirar lentamente, imagine que solta junto com o ar aquilo que não precisa mais carregar. Esse simples gesto transforma a respiração em metáfora de libertação. É uma forma de alinhar o corpo e a mente em um mesmo movimento. Com a repetição, a mente aprende que soltar é mais sábio do que segurar, e o corpo responde com mais facilidade ao descanso. Quando enxergamos a noite como convite ao autoconhecimento, ela perde o peso de inimiga. O sono chega mais leve porque já não é mais obrigação, mas consequência natural da serenidade conquistada. O estoicismo nos mostra que cada momento pode ser campo de prática, e a insônia não é exceção. Ela é apenas mais uma oportunidade de crescer em paciência, em aceitação e em sabedoria. Ao acordar, mesmo que tenhamos dormido pouco, acordamos mais fortes, porque atravessamos a noite não em luta, mas em aprendizado. E essa força silenciosa nos acompanha ao longo de todo o dia. A noite pode ser vista como um laboratório da alma. É nela que testamos se aquilo que dizemos acreditar durante o dia realmente se sustenta no silêncio. É fácil falar de paciência quando estamos ocupados, mas é muito mais difícil praticá-la quando o quarto está escuro e a mente não se cala. O estoicismo nos lembra que a virtude não é teoria, é prática, e a insônia, com toda a sua dureza, se torna um campo perfeito para verificar até que ponto conseguimos aplicar o que aprendemos. É no escuro que descobrimos se de fato dominamos nossas reações. Marco Aurélio reconhecia essa luta em si mesmo. Em suas anotações, ele mencionava a dificuldade de manter a serenidade diante da própria mente inquieta. Ele não se via como um sábio inalcançável, mas como um homem comum em constante treino. Esse detalhe o é inspirador, porque mostra que até o imperador de Roma enfrentava as mesmas batalhas internas que nós enfrentamos hoje. Ao entender isso, percebemos que não estamos sozinhos em nossas noites de vigília.
Fazemos parte de uma longa tradição de pessoas que aprenderam a usar o desconforto como escola de virtudes. Sêneca dizia que não existe vento favorável para quem não sabe aonde vai. Essa frase se aplica também às noites. Se não temos clareza de como queremos conduzir nossa mente antes de dormir, qualquer pensamento nos arrasta para longe da serenidade. Ele aconselhava a estabelecer uma intenção clara ao deitar. Pode ser algo simples como: vou descansar em paz, vou soltar o que não depende de mim. Essas frases, repetidas em silêncio, funcionam como bússolas que orientam o espírito. Ao direcionar a mente, reduzimos a chance de sermos arrastados por ondas de ansiedade. Epicteto reforçava que não devemos temer as dificuldades, porque são justamente elas que revelam quem somos. Uma noite sem sono, dentro dessa perspectiva, deixa de ser castigo e passa a ser treino de resiliência. Ele dizia que o verdadeiro progresso não é se livrar dos problemas, mas aprender a atravessá-los com dignidade. Essa ideia aplicada à insônia muda tudo. Em vez de sentir que estamos fracassando por não dormir, podemos sentir que estamos nos fortalecendo ao enfrentar a vigília com serenidade. Essa inversão é a essência da filosofia estoica em ação. Na prática, podemos transformar a noite em uma espécie de retiro íntimo. Em vez de se levantar desesperado para ocupar o tempo, podemos permanecer deitados, respirando fundo, refletindo sobre o dia, ou até repetindo frases de sabedoria. Esse retiro não precisa ser longo nem elaborado, basta ser sincero. Ao praticá-lo, estamos usando o tempo de vigília para algo construtivo e não para ruminar preocupações. Aos poucos, esse hábito cria uma associação positiva com as noites. Mesmo que o sono demore, já não sentimos que estamos desperdiçando tempo, estamos investindo em nossa alma. Quando tratamos a noite como laboratório e não como prisão, encontramos liberdade. Descobrimos que até mesmo o desconforto pode ser útil, se soubermos olhar para ele com olhos de aprendizado. O estoicismo nos ensina que não controlamos a chegada do sono, mas controlamos a qualidade da nossa espera. E essa espera pode ser repleta de paciência, de reflexão e de silêncio fecundo. Cada noite vivida assim nos aproxima de uma vida mais equilibrada, porque treinamos justamente o que mais importa: a capacidade de permanecer sereno em meio ao que não depende de nós. Muitos acreditam que dormir bem depende apenas de técnicas externas: um quarto escuro, um colchão confortável, um chá quente antes de deitar. Embora tudo isso ajude, o estoicismo mostra que o fator mais importante não está fora, mas dentro de nós. Não adianta ter o ambiente perfeito se a mente está em guerra. É como tentar acalmar um mar revolto, construindo muros na praia. O verdadeiro descanso vem de dentro para fora, quando a mente aprende a se aquietar. E essa é uma arte que se pratica pouco a pouco, noite após noite, como quem aprende a tocar um instrumento. Marco Aurélio dizia que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. À noite, essa afirmação ganha um peso ainda maior. Se cultivamos ideias de medo, de culpa ou de frustração, será impossível descansar em paz. Mas se antes de dormir, decidimos conscientemente nutrir pensamentos de gratidão, serenidade e aceitação, a mente encontra terreno fértil para o sono florescer. Essa escolha não elimina todos os problemas, mas muda o clima interno. É como abrir as janelas para deixar entrar o ar fresco depois de um dia abafado. O corpo reconhece esse alívio e responde com relaxamento. Sêneca reforçava que a mente precisa de exercícios tanto quanto o corpo. Assim como fortalecemos músculos com treino, fortalecemos a serenidade com práticas constantes. Ele sugeria pequenos rituais antes de dormir: revisar o dia, agradecer, soltar o que não depende de nós. Esses gestos funcionam como alongamentos da alma, preparando-a para o descanso. Hoje podemos adaptar isso de muitas formas: escrever algumas linhas em um diário, meditar por alguns minutos ou simplesmente respirar em silêncio. O importante não é a forma, mas a constância. A disciplina diária transforma a noite em aliada e não em obstáculo. Epicteto dizia que não devemos gastar energia tentando controlar o incontrolável. Essa lição se aplica diretamente ao sono. Quanto mais tentamos forçá-lo, mais ele escapa. Mas quando aceitamos que ele virá no tempo certo, abrimos espaço para que chegue naturalmente. É como tentar capturar um pássaro.
Se corremos atrás, ele foge, mas se ficamos em silêncio, ele se aproxima. A insônia, nesse sentido, nos ensina paciência. Ela nos mostra que o descanso não é conquista, mas consequência de uma postura serena. Essa aceitação diminui a ansiedade e, paradoxalmente, aproxima o sono. Na prática, podemos cultivar o hábito da respiração consciente. Inspirar profundamente contando até 4, segurar o ar por 2 segundos e expirar lentamente em 6. Esse ritmo acalma o corpo e envia ao cérebro a mensagem de que é hora de descansar. Podemos repetir esse ciclo algumas vezes, sempre acompanhando com a ideia de que cada expiração solta um peso desnecessário. Essa técnica simples, quando repetida noite após noite, cria uma associação positiva com o sono. Ela transforma o ato de respirar em uma ponte para a serenidade, e pouco a pouco a mente aprende a confiar nesse processo. Quando compreendemos que dormir bem não é um ato de força, mas de entrega, descobrimos uma nova maneira de viver a noite. O estoicismo nos lembra que não somos vítimas da insônia, mas praticantes em constante aprendizado. Cada noite difícil pode se tornar uma aula de paciência. Cada madrugada acordado pode se transformar em exercício de aceitação. E com o tempo, percebemos que a verdadeira vitória não é apenas dormir mais rápido, mas acordar mais fortes, porque usamos até mesmo a vigília como caminho para a sabedoria. Esse é o poder silencioso que os antigos já conheciam. A noite, muitas vezes, é temida por aqueles que carregam dentro de si uma mente inquieta. O travesseiro, que deveria ser símbolo de descanso, vira palco de batalhas silenciosas. Pensamentos repetitivos, lembranças de erros passados, preocupações com o amanhã. Tudo se mistura e cria um redemoinho interno. O estoicismo, no entanto, nos mostra que esse redemoinho pode ser observado de outro jeito. Em vez de lutar contra ele, podemos aprender a nos tornar testemunhas do movimento. O simples ato de observar sem julgar transforma a experiência. A insônia deixa de ser um monstro e passa a ser um espelho que revela nossa própria agitação. Marco Aurélio dizia que a mente tem o poder de se recolher em si mesma sempre que desejar. Ele lembrava que existe um espaço interior que permanece calmo, mesmo em meio ao caos. À noite, essa ideia é um convite poderoso. Quando os pensamentos parecem não ter fim, podemos nos lembrar desse refúgio interno. É como entrar em uma sala silenciosa no meio de uma cidade barulhenta. Esse espaço não depende do mundo externo, apenas da nossa decisão de acessá-lo. Quanto mais treinamos, mais rápido encontramos esse abrigo, e mais cedo o corpo responde com serenidade. Sêneca comparava os pensamentos inquietos a escravos rebeldes. Ele dizia que, se não exercermos autoridade sobre eles, acabam nos dominando. Mas essa autoridade não se conquista com gritos ou violência, e sim com disciplina e calma. Assim como um mestre firme guia seus aprendizes, precisamos guiar a mente com clareza. Isso significa reconhecer os pensamentos, mas não nos submeter a eles. Quando aplicamos essa postura antes de dormir, percebemos que não precisamos apagar a mente para descansar. Basta mostrar a ela, com firmeza, o caminho do silêncio. Esse comando suave é mais eficaz do que qualquer tentativa de controle forçado. Epicteto afirmava que cada situação difícil é um convite para exercitar uma virtude. A insônia, por mais incômoda que pareça, pode ser vista como treino de paciência. Estar acordado quando se deseja dormir não é fácil, mas é justamente essa dificuldade que fortalece a alma. Ele dizia que não é no conforto que crescemos, mas nos desafios. Assim, cada noite de vigília pode ser encarada como oportunidade de crescimento. Essa visão transforma a experiência em algo menos doloroso, porque já não sentimos que estamos perdendo tempo, mas sim investindo em nosso próprio fortalecimento. Na prática, um exercício útil é imaginar que cada pensamento é uma estrela em um céu noturno. Algumas brilham mais forte, outras quase se apagam, mas todas estão lá. Em vez de tentar apagar as estrelas, apenas olhamos para elas, aceitando sua presença. Aos poucos percebemos que o céu continua vasto, mesmo com tantas luzes. Essa metáfora ajuda a entender que nossos pensamentos não ocupam todo o espaço da mente. Há sempre mais amplitude, sempre mais silêncio, sempre mais calma disponível. Esse simples exercício
amplia a perspectiva e alivia o peso das preocupações. Quando percebemos que a insônia pode ser usada como ferramenta de autoconhecimento, a relação com a noite muda. Não precisamos mais temê-la nem amaldiçoá-la. Podemos aceitá-la como parte da jornada humana, como um mestre exigente que nos ensina virtudes preciosas. O estoicismo nos mostra que o valor de uma experiência não está em sua facilidade, mas em sua utilidade para o crescimento. Assim, cada noite acordado se torna uma aula de serenidade, e cada manhã que nasce depois dela é prova de que saímos mais fortes. Essa é a verdadeira vitória silenciosa que aprendemos a conquistar. Muitos enxergam o sono como um simples descanso biológico, mas o estoicismo nos convida a ver nele também uma metáfora poderosa. Cada noite é como um ensaio da própria vida. Encerramos um ciclo, entregamos o que não depende de nós e mergulhamos em um espaço de silêncio. Ao acordar, renascemos renovados, como quem recebe uma nova chance de começar de novo. Essa visão transforma a forma como encaramos a noite. O sono deixa de ser apenas necessidade física e passa a ser um ritual de entrega e renascimento. Esse simbolismo dá ao ato de dormir uma profundidade que acalma a mente. Marco Aurélio refletia sobre a brevidade da vida, lembrando que cada amanhecer pode ser o último. Por isso, ele procurava viver de modo a nunca adormecer em dívida com a própria consciência. Essa postura não significava medo, mas gratidão. Ele via cada noite como oportunidade de se reconciliar consigo mesmo e com o mundo. Quando aplicamos isso hoje, podemos transformar nosso deitar em um gesto de gratidão, agradecer pelas oportunidades, perdoar os erros e soltar o que não cabe mais. Esse hábito simples traz leveza à mente, facilitando o caminho para o sono. Sêneca dizia que ninguém dorme tranquilo, se carrega mágoas ou ressentimentos. Para ele, a noite deveria ser um espaço de reconciliação, e não de rancor. Ele recomendava não adiar o perdão, pois o peso de uma ofensa guardada rouba a paz interior. Quando nos deitamos guardando raiva, é como se levássemos pedras para o travesseiro. O resultado é inevitável. O corpo descansa mal e a mente desperta inúmeras vezes. Ao soltar esse peso antes de dormir, criamos espaço para que o descanso seja profundo. Esse é um gesto de coragem silenciosa, mas de efeito transformador. Epicteto lembrava que não escolhemos quanto tempo viveremos, mas podemos escolher viver bem cada instante. À noite, isso significa aceitar que talvez não controlemos a hora em que o sono chegará, mas controlamos a forma como enfrentamos a vigília. Ele ensinava a usar até mesmo as dificuldades como treino. Assim, uma noite em claro pode se tornar exercício de paciência, de aceitação e de autodomínio. Essa mudança de perspectiva faz com que a experiência, que antes parecia inútil, se transforme em parte essencial do crescimento da alma. O que era perda se converte em ganho. Na prática, podemos adotar o exercício do fechamento simbólico. Antes de deitar, feche os olhos e imagine que está guardando o dia em uma caixa. Coloque dentro dela cada preocupação, cada acontecimento, cada conversa. Feche a caixa com calma e coloque-a em um canto seguro. Diga a si mesmo: o dia terminou, agora descanso. Esse gesto mental simples comunica ao inconsciente que não é mais hora de pensar sobre o passado nem sobre o futuro. É tempo de repousar. Repetido noite após noite, esse exercício cria uma associação poderosa que prepara a mente para o sono. Quando enxergamos o sono como ensaio de renascimento, ele ganha um novo sentido. Não é apenas o corpo que repousa, mas a alma que se prepara para recomeçar. O estoicismo nos ensina que não devemos desperdiçar nenhuma experiência, e a noite não é exceção. Cada insônia, cada vigília, cada suspiro no escuro pode ser usado como treino de virtude. Dormir bem nesse contexto é mais do que fechar os olhos, é aprender a se entregar. E quando acordamos, descobrimos que essa entrega silenciosa nos tornou mais leves, mais serenos e mais preparados para enfrentar a vida com sabedoria. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A noite é muitas vezes o momento em que a mente decide cobrar o que não foi resolvido durante o dia. Aquela palavra não dita,
aquela decisão adiada, aquele sentimento guardado, tudo volta com força quando as luzes se apagam. O estoicismo nos mostra que a solução não está em fugir desses pensamentos, mas em dar a eles o peso correto. Não precisamos permitir que cada lembrança vire um tribunal interno. Podemos observar, aprender e deixar ir. A insônia, nesse sentido, é uma chance de revisar a vida com honestidade, mas também com compaixão por nós mesmos. Marco Aurélio escrevia que não devemos nos atormentar com o que já não pode ser mudado. Para ele, a serenidade dependia de aceitar o passado como imutável e o futuro como incerto. Essa postura, aplicada à noite, nos ajuda a não transformar o travesseiro em sala de julgamento. Se o erro já aconteceu, que ele sirva de lição. Se o futuro ainda não chegou, que ele seja aguardado com paciência. Essa clareza retira da mente o peso de carregar dois fardos ao mesmo tempo. O presente, que é o agora da noite, passa a ser espaço de descanso. Sêneca, em suas cartas, aconselhava a prática do exame de consciência, mas deixava claro que esse exame não deveria virar tortura. Ele sugeria avaliar as ações do dia, reconhecer falhas, agradecer pelos acertos e, principalmente, encerrar a reflexão com esperança. Ele entendia que ninguém dorme bem se leva para a cama apenas a culpa. É preciso equilibrar o olhar crítico com o olhar compassivo. Esse hábito cria um ciclo saudável. Ao invés de deitar com uma mente carregada de autopunição, nos deitamos com a sensação de que estamos em processo de crescimento. Epicteto reforçava que o sofrimento não vem das coisas, mas do valor que damos a elas. Essa frase pode ser aplicada a cada pensamento que surge na madrugada. Se vemos uma lembrança como sentença, ela nos pesa. Se vemos como aprendizado, ela nos liberta. Essa mudança de interpretação é o coração da prática estoica. Não precisamos apagar os pensamentos para dormir, mas podemos reduzir o impacto que eles têm sobre nós. Essa escolha devolve autonomia à mente. Já não somos reféns de cada ideia que surge, mas guardiões do significado que damos a ela. Na prática, podemos usar a técnica do papel em branco. Antes de dormir, pegue uma folha e escreva qualquer preocupação que insiste em ocupar espaço na mente. Escreva sem censura, apenas registre. Depois dobre o papel e diga mentalmente: não vou levar isso para a cama. Esse simples gesto simboliza a separação entre a mente e o problema. Mesmo que nada tenha sido resolvido, o inconsciente entende que a carga já foi descarregada. Esse hábito, repetido todas as noites, ajuda a criar uma barreira saudável entre o dia vivido e a noite que começa. Quando aprendemos a não transformar a noite em tribunal, mas em refúgio, descobrimos um novo tipo de descanso. Não precisamos negar os erros nem esconder os medos, mas também não precisamos dormir abraçados a eles. O estoicismo nos mostra que a sabedoria está no equilíbrio, olhar para a vida com sinceridade, aprender com o que passou e confiar no que ainda virá. Ao deitar com esse espírito, o travesseiro deixa de ser um campo de batalha e se transforma em altar de serenidade. Nesse gesto silencioso, cultivamos a paz que sustenta não apenas o sono, mas toda a nossa jornada. Muitos se esquecem de que o sono é, antes de tudo, um ato de confiança. Confiamos que, ao fechar os olhos, o mundo continuará girando sem nossa intervenção. Confiamos que o corpo saberá se restaurar e que amanhã chegará trazendo novas oportunidades. Quando perdemos essa confiança, a noite se torna um campo de vigilância e a mente, em vez de descansar, continua de guarda. O estoicismo nos convida a resgatar essa fé silenciosa na ordem da natureza. Assim como o sol se põe sem nosso comando, também o sono pode chegar sem que o controlemos. Essa entrega é libertadora. Marco Aurélio escrevia que viver de acordo com a natureza é viver em harmonia com o que já está estabelecido pelo cosmos. Ele lembrava que não precisamos carregar nos ombros a responsabilidade por tudo, porque o universo tem sua própria ordem. Essa lembrança, aplicada à noite, significa aceitar que não precisamos vigiar cada detalhe, nem planejar cada instante. O descanso vem quando reconhecemos nossos limites. O imperador de Roma sabia que havia coisas que ultrapassavam seu poder. Reconhecer isso não o enfraquecia, mas o tornava mais sábio. O mesmo vale para nós quando nos deitamos. Sêneca dizia que a preocupação é um peso inútil, porque não muda o que está por vir.
Ele comparava a ansiedade a um viajante que sofre por antecipação com uma estrada que talvez nunca precise percorrer. Essa metáfora é perfeita para explicar muitas noites em claro. Ficamos acordados com medo de cenários que talvez nunca se realizem. Esse hábito rouba energia e não traz soluções. Ao perceber isso, podemos escolher outra postura, deixar que o futuro se cuide quando chegar. Essa escolha não elimina todos os pensamentos, mas reduz o impacto deles e abre espaço para o descanso. Epicteto reforçava que a verdadeira liberdade é não ser escravo do que não podemos controlar. Essa lição se aplica diretamente ao sono. Quanto mais tentamos forçar, mais ele se afasta. Mas quando aceitamos que virá no tempo certo, a ansiedade perde força. Ele recomendava que víssemos cada situação difícil como teste de nossa disciplina interior. A insônia, então, se torna exercício de confiança. Confiar que o corpo descansará, que a mente se reorganizará, que amanhã chegará de qualquer forma. Essa confiança reduz a tensão e, paradoxalmente, abre caminho para que o sono venha. Na prática, podemos adotar o exercício da entrega consciente. Antes de fechar os olhos, diga em silêncio: aceito que não controlo o sono, mas confio que ele virá. Repita algumas vezes, respirando fundo. Esse gesto simples comunica à mente que não precisa lutar. Outra prática é imaginar-se deitado em um barco que flutua em águas tranquilas. O barco segue sozinho, sem esforço, movido pela corrente. Essa imagem simbólica ajuda a mente a soltar o controle e a confiar no fluxo natural. Quanto mais repetimos esse treino, mais fácil se torna confiar na ordem invisível que sustenta a vida. Quando redescobrimos a confiança como parte essencial do sono, a noite deixa de ser um fardo. Não precisamos mais lutar contra a vigília, nem nos culpar por não adormecer rápido. Basta entregar. O estoicismo nos ensina que a paz não está em controlar, mas em confiar. Confiar que o universo segue seu curso, confiar que o corpo sabe o que precisa, confiar que cada manhã é um renascimento. Essa entrega transforma a noite em refúgio e nos ensina que dormir bem é, acima de tudo, um ato de fé silenciosa na ordem da vida. A noite também é o momento em que percebemos como somos vulneráveis. Ao fechar os olhos, entregamos nossa consciência a um estado em que nada controlamos plenamente. Essa vulnerabilidade assusta porque nos lembra de que não somos deuses, mas seres humanos sujeitos a limites. O estoicismo nos ensina que aceitar esses limites é sinal de sabedoria, não de fraqueza. Dormir é admitir que precisamos parar, que não podemos estar no comando o tempo todo. Esse reconhecimento é libertador, porque transforma o descanso em um ato de humildade diante da natureza. Marco Aurélio refletia sobre a mortalidade com frequência. Ele dizia que cada noite pode ser encarada como um ensaio da morte, não para gerar medo, mas para fortalecer a consciência de que tudo é passageiro. Para ele, deitar era uma forma de aceitar esse ciclo natural. Nascer, viver, descansar, morrer e renascer. Essa reflexão nos ajuda a não encarar o sono com ansiedade, mas com reverência. Em vez de lutar contra a vulnerabilidade, podemos acolhê-la. Afinal, é justamente ao ceder que encontramos renovação. Essa visão transforma o travesseiro em um espaço sagrado de entrega. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante quando vivida com sabedoria. Ele lembrava que desperdiçar noites em tormento é como rasgar páginas do próprio livro da vida. Para ele, cada noite deveria ser tratada como um bem valioso e não como algo trivial. Isso significa cuidar de como nos preparamos para o sono, assim como cuidamos de um ritual importante. Ao fazer isso, deixamos de ver a noite como tempo perdido e passamos a enxergá-la como parte essencial da vida. Essa mudança de perspectiva reduz a ansiedade e aumenta a gratidão pelo simples ato de repousar. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira é aceitar a ordem natural sem resistência. Isso inclui reconhecer que o corpo precisa dormir, mesmo quando a mente insiste em permanecer acordada. Ele comparava a vida a uma peça de teatro em que cada papel precisa ser cumprido com dignidade. O papel da noite é o repouso, e nossa função é aceitá-lo com serenidade. Essa postura muda completamente a experiência da insônia. Em vez de lutar contra ela, aprendemos a aceitá-la como parte do roteiro. Essa aceitação diminui o peso da vigília
e abre espaço para o descanso espontâneo. Na prática, podemos cultivar a gratidão pela vulnerabilidade. Antes de dormir, em vez de se irritar com a demora do sono, podemos agradecer pelo simples fato de estar deitado, com um corpo que respira e um coração que bate. Podemos pensar, mesmo desperto, ainda descanso. Mesmo sem dormir, ainda tenho a chance de agradecer. Essa postura transforma a insônia em momento de oração silenciosa, em gesto de humildade. Essa gratidão simples acalma a mente e cria um ambiente propício para o sono, que chega não como imposição, mas como consequência natural. Quando aceitamos que o sono é uma forma de vulnerabilidade e entrega, ele deixa de ser temido. Descobrimos que não precisamos ser fortes o tempo todo, nem controlar cada detalhe. O estoicismo nos lembra que a verdadeira sabedoria está em saber quando agir e quando descansar. Dormir bem, então, é mais do que restaurar o corpo. É praticar a humildade de reconhecer nossos limites. Essa lição, vivida todas as noites, fortalece a alma e nos prepara para enfrentar os dias com mais equilíbrio e serenidade. É na entrega silenciosa que encontramos a verdadeira força. Muitas vezes tratamos a insônia como um ladrão que nos rouba o descanso. Mas, se mudarmos o olhar, podemos perceber que ela também pode ser uma mensageira. Quando o sono não vem, geralmente há algo dentro de nós pedindo atenção, uma preocupação ignorada, uma emoção abafada, um desejo não reconhecido. O estoicismo nos ensina que não devemos odiar os sinais que a vida nos envia, mas escutá-los. A insônia, por mais incômoda que pareça, pode ser um convite para reorganizar prioridades e alinhar pensamentos. Em vez de maldição, ela pode se tornar um chamado à consciência. Marco Aurélio escrevia que a mente se torna mais serena quando compreende o que realmente importa. Para ele, a confusão nasce de se preocupar com coisas triviais, deixando de lado o essencial. Aplicado à noite, isso significa que muitas vezes não dormimos porque estamos ocupados com o que não tem tanto peso. Pensamos demais em ofensas pequenas, em tarefas que poderiam esperar, em cenários improváveis. Quando aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo, a mente se aquieta. O sono, então, passa a ser consequência dessa clareza. Essa é uma lição prática que ainda hoje transforma a vida. Sêneca lembrava que a vida é desperdiçada quando nos entregamos a preocupações inúteis. Ele dizia que nos afogamos em pensamentos como quem carrega baldes de água furados. Quanto mais tentamos segurar, mais vazios ficamos. À noite, essa metáfora se torna evidente. Ficamos acordados, tentando controlar o que não pode ser controlado. Mas se aprendermos a soltar, a água escorre sozinha e ficamos mais leves. Essa sabedoria simples nos lembra de que o descanso não nasce do acúmulo, mas do desapego. Dormir bem é também um ato de desprender-se do que nunca nos pertenceu. Epicteto reforçava que devemos aceitar os fatos como são, em vez de desejar que sejam diferentes. Essa frase, aplicada à insônia, é revolucionária. Em vez de repetir, preciso dormir agora, podemos pensar, aceito que o sono virá quando for o momento. Essa aceitação diminui a pressão interna e cria espaço para o relaxamento. É como abrir as mãos para que a areia não escape. O sono, quando não é forçado, se aproxima naturalmente. Essa atitude não é passividade, mas sabedoria. Entender o limite entre o que depende de nós e o que não depende. Na prática, podemos usar o exercício da seleção de pensamentos. Antes de deitar, imagine que sua mente é como uma sala cheia de objetos. Olhe para cada objeto e decida: este levo comigo, este deixo para trás. Talvez seja uma lembrança boa do dia, uma pequena vitória, algo que vale a pena guardar. Talvez seja uma preocupação desnecessária, que deve ficar de lado. Esse gesto simbólico organiza a mente, como quem arruma a casa antes de descansar. O inconsciente entende a mensagem. Só o que é essencial permanece, e o resto pode ser solto. Essa limpeza mental favorece o sono. Quando passamos a enxergar a insônia como mensagem e não como inimiga, mudamos nossa relação com a noite. Em vez de lutar contra ela, escutamos o que ela tem a dizer. Descobrimos que muitas vezes o sono não vem porque estamos carregando pesos inúteis. Ao aprender a distinguir, a soltar e a aceitar,
encontramos serenidade. O estoicismo nos ensina que até as dificuldades podem ser mestres. E, quando tratamos a noite assim, ela deixa de ser fardo e se torna oportunidade. O sono, então, chega como consequência natural de uma mente que já aprendeu a descansar. A noite também pode ser um espelho que mostra nossas prioridades verdadeiras. Muitas vezes, passamos o dia inteiro ocupados com tarefas urgentes, mas, ao deitar, percebemos que nada daquilo trouxe paz. É nesse momento que surgem perguntas profundas. Estou vivendo de acordo com o que acredito? Estou gastando tempo com o que realmente importa? O estoicismo nos ensina que a noite é oportunidade de alinhar novamente o caminho. Em vez de nos perder em arrependimentos, podemos usar esse instante para recalibrar a bússola interior. Assim, cada insônia se torna chance de corrigir a rota. Marco Aurélio lembrava que a vida de um homem é moldada por seus pensamentos dominantes. Se ao deitar carregamos preocupações fúteis, essas preocupações definem nossa experiência noturna. Mas se cultivamos reflexões nobres, gratidão, coragem, aceitação, a noite ganha outro tom. Ele próprio, em meio às guerras e responsabilidades, escrevia lembretes para si. Não desperdiçar energia em coisas pequenas, lembrar-se da mortalidade, valorizar a virtude. Esses registros eram como lanternas no escuro, guiando sua mente para o repouso. Essa prática nos mostra que, mesmo nos tempos mais turbulentos, podemos escolher quais pensamentos levar para o travesseiro. Sêneca reforçava que a verdadeira riqueza está em saber usar bem o tempo. Ele dizia que não importa quanto tempo temos, mas como o empregamos. À noite, essa lição se torna clara. Podemos desperdiçar horas em ansiedade ou investir minutos em reflexão serena. O hábito de revisar o dia com honestidade e depois soltá-lo é uma das maiores economias de energia que podemos fazer. Em vez de gastar a madrugada brigando com a mente, encerramos o dia com consciência tranquila. Essa prática, repetida, transforma a insônia em disciplina e a noite em professora. Epicteto afirmava que não é o que acontece conosco que nos define, mas o uso que fazemos disso. A insônia, nessa visão, não é apenas desconforto, mas matéria-prima de virtude. Se conseguimos atravessar a noite em silêncio, sem desespero, fortalecemos a paciência. Se usamos o tempo acordados para refletir sobre nossas escolhas, ganhamos clareza. Se aprendemos a aceitar o que não controlamos, cultivamos sabedoria. Cada um desses frutos nasce justamente do terreno árido da dificuldade. Essa inversão de perspectiva nos liberta, porque nos mostra que até o incômodo pode ser útil. Na prática, podemos criar o exercício da bússola noturna. Antes de dormir, escolha uma frase estoica curta para guiar sua mente. Pode ser viva de acordo com a virtude. Aceite o que não depende de você. Ou, a vida é breve, use bem o tempo. Repita mentalmente essa frase até que se torne quase um mantra. Esse simples gesto dá direção à mente, que já não se perde em mil pensamentos. Aos poucos, o corpo responde, porque reconhece o padrão de calma. Esse hábito transforma o deitar em um ato consciente de alinhamento com nossos princípios. Quando usamos a noite para ajustar o rumo, ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. A insônia já não é apenas ausência de sono, mas presença de reflexão. Descobrimos que podemos acordar mais fortes mesmo depois de poucas horas de descanso físico, porque o espírito descansou na serenidade. O estoicismo nos ensina que o que realmente importa não é a quantidade de horas dormidas, mas a qualidade da mente ao repousar. Uma mente alinhada com seus valores encontra paz até no silêncio da vigília. E essa paz é a maior vitória que podemos levar para o dia seguinte. Um abraço estoico para nossa irmã Cida Campos, direto de São Paulo. Essa cidade que nunca dorme e onde tudo acontece ao mesmo tempo. São Paulo não é só o coração financeiro do Brasil, mas também um dos maiores centros culturais do mundo, com a icônica Avenida Paulista, o MASP e o famoso Mercado Municipal com seus sanduíches de mortadela e pastel de bacalhau Cida. Que a força dessa cidade vibrante continue te inspirando a viver com coragem, presença e propósito, como uma verdadeira irmã estoica. Chegamos ao fim dessa jornada noturna e talvez a maior lição que ela nos traz seja a de que a paz não nasce do controle,
mas da entrega. Quantas vezes passamos noites em claro tentando forçar o sono, apenas para descobrir que ele se afasta cada vez mais? O estoicismo nos lembra que a vida é feita de limites e que aceitar esses limites é um gesto de sabedoria. Dormir bem não significa vencer uma batalha, mas permitir que a própria natureza siga seu curso. Quando aprendemos a soltar, o corpo e a mente encontram espontaneamente o caminho do descanso. Marco Aurélio, em suas reflexões, dizia que devemos viver cada dia como se fosse o último, mas não de maneira aflita, e sim serena. Isso inclui também a forma como nos deitamos. Se tratarmos cada noite como uma despedida digna, o sono se torna mais leve. Não sabemos o que o amanhã trará, mas sabemos que esta noite é real e merece ser vivida com serenidade. Esse pensamento muda a forma como vemos a insônia. Ela deixa de ser inimiga e passa a ser apenas parte de um ciclo maior. O importante não é dormir rápido, mas repousar em paz com a própria consciência. Sêneca reforçava que a vida é longa o suficiente quando aproveitada com sabedoria. Ele nos alertava sobre o desperdício de tempo com preocupações desnecessárias. À noite, esse desperdício se torna evidente. Horas preciosas se vão em pensamentos repetitivos, em cenários que não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Quando reconhecemos esse desperdício, podemos escolher outro caminho, usar a noite para cultivar serenidade, agradecer pelo que temos e soltar o que não nos pertence. Essa escolha nos devolve a sensação de que estamos no controle daquilo que realmente importa, não dos fatos, mas das nossas interpretações. Epicteto dizia que nada externo pode roubar nossa paz se não dermos permissão. Essa frase é talvez a chave para noites tranquilas. O barulho externo pode incomodar, as preocupações podem bater à porta, mas somos nós que decidimos se elas entram. Essa decisão é silenciosa, íntima, mas profundamente poderosa. Ao assumir esse controle interno, a mente se fortalece. Já não somos vítimas das circunstâncias, mas guardiões da própria serenidade. Essa postura faz com que cada noite, mesmo as mais difíceis, se torne treino para uma vida mais equilibrada. Na prática, podemos encerrar o dia com um ritual simples de gratidão. Antes de fechar os olhos, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes feitos, podem ser detalhes, um sorriso recebido, um gesto de gentileza, uma refeição saborosa. Esse exercício direciona a mente para a abundância, e não para a falta. Ao adormecer com esse espírito, a insônia perde espaço, porque o coração já está em paz. A gratidão é como um bálsamo que suaviza a alma, criando as condições ideais para o sono chegar naturalmente. Quando aprendemos a viver a noite com serenidade, descobrimos que o sono não é prêmio para os que lutam, mas consequência para os que soltam. O estoicismo nos ensina que cada instante, até mesmo a insônia, pode ser usado como treino de virtude. Aceitação, paciência, disciplina e gratidão. Todas essas qualidades podem ser cultivadas nas horas silenciosas. E ao acordar, percebemos que não apenas descansamos, mas também crescemos, porque a verdadeira vitória não está apenas em dormir, mas em transformar cada noite em caminho de sabedoria. Essa é a herança silenciosa que levamos conosco, noite após noite. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.